Esses dias eu estava lendo um livro e acabei descobrindo uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Um movimento que nasceu na Itália nos anos 80, ali 1986, mais ou menos, comandado por um cidadão chamado Carlo Petrini. A cena foi a seguinte: o McDonald's estava para inaugurar uma loja em Roma e o Petrini levantou lá com seus amigos, não sei, né, com algumas pessoas, a bandeira do slow food em oposição ao fast food. Né? Quer dizer, o slow food, a comida lenta, em oposição ao fast food, que é a comida rápida, né? E veja, esse vídeo não é sobre esse movimento em si, né? Você vai ver que a gente vai falar sobre outra coisa. Eu só começo daqui porque acho que a música tem algo a nos ensinar a partir dessa ideia. Então, o Petrini iniciou esse movimento em que promovia a alimentação, digamos assim, lenta. De que maneira? Incentivando produtores locais, a cozinha, a culinária tradicional, né? Incentivando as pessoas a se sentarem em mesas e terem aquelas refeições como a gente tem em família, né? Todos à mesa e conversamos e comemos com calma, apreciando, degustando. Essa era a ideia do slow food. Isso se espalhou pelo mundo, acho que tem no Brasil também hoje. E eu vi que isso incentivou outros movimentos também, né? Ah, e me parece que isso, de novo, o vídeo não é sobre isso, no sentido de todas as questões ideológicas, políticas, sociais por trás desse movimento. Não é sobre isso, porque eu não tenho o menor interesse em discutir isso por aqui. Mas o princípio do lento versus o rápido, o lento como antídoto ao rápido, isso sim me parece algo muito interessante e que dialoga diretamente com a música clássica. Não que música clássica seja sempre lenta, tá? Quem conhece sabe que não é isso, né? Mas a verdade é que a música clássica nos pede um estilo de escuta que a gente até poderia chamar, por analogia, de escuta lenta, né? Por que não? Escuta lenta, né? Já que o slow food pregava essa ideia de comer com calma, e isso em oposição ao frenesi da vida cotidiana, da vida, né, contemporânea, por que não a gente pensar num tipo de escuta musical que fosse mesmo mais compatível com o que a música clássica contém em suas fibras, não é? Em seu tecido, a nos oferecer? Para falar de maneira assim um pouco mais concreta, a música clássica, eu falo isso muitas vezes, todo o meu trabalho na internet tem sido também falando isso, né? Promovendo as ações que eu promovo, o conteúdo que eu produzo por aqui, cursos e tudo mais. No fundo, é, é sempre sobre isso, né? A música clássica tem diferentes aspectos, diferentes dimensões que falam com o nosso ouvido, que de alguma forma assim convidam, não é, vários tipos de percepção nossas, né? A gente pode perceber apenas sons, a gente pode perceber estrutura, a gente pode perceber repetições, silêncios, quando a música respira, a gente pode perceber um monte de coisas, a gente pode prestar atenção em um monte de coisas. E vejam, isso é completamente distante, praticamente impossível de se combinar com um tipo de escuta assim superficial,
acelerado, sem atenção, sem foco, né? A gente vive numa era em que temos inteligência artificial dominando todas as coisas, dominando as relações humanas, as relações inclusive de atendimento. Hoje mesmo eu estava conversando, quer dizer, não estava conversando, eu estava precisando de um atendimento, de um serviço pelo WhatsApp, e eu estava conversando com um robô, né? É verdade que eu estava escrevendo, mas se eu estivesse falando, eu não estaria sendo propriamente ouvido. Eu estaria simplesmente sendo processado, né? Assim, dados da minha voz, das informações, das palavras que eu estava dizendo, estariam sendo simplesmente processados. A gente está vivendo essa era, né? A gente não está sendo perfeitamente, plenamente ouvido o tempo todo, né? A gente perdeu a precisão na escuta. A gente perdeu isso. A gente vive numa época em que, por exemplo, os vídeos no YouTube, como esse que você está assistindo agora, tem um comando para você acelerar o vídeo e assistir isso em 2 vezes, né? A velocidade dobrada, justamente para que você tenha a informação o mais rapidamente possível, né? Para que você chegue logo ao final. Esse é o mundo que a gente vive. Então, juntando isso com a ideia lá de trás do slow food, a gente pode perceber como talvez faça falta para nós hoje, e eu falo para nós, assim, de maneira geral, mas sobretudo pensando nas pessoas que gostam de música, e particularmente de música clássica, como faz falta para nós hoje recuperar, ou ainda, pouco a pouco, nos reaproximarmos de um estilo de apreciação, de degustação musical que tome tempo, que realmente seja baseado na demora que a música nos exige. As coisas exigem demora, não é? A gente aceita numa boa uma fila infernal numa recepção, né? Acho que hoje as pessoas talvez não vão muito a banco, mas de vez em quando é inevitável, a gente tem que ir. E às vezes a gente aceita passar algum tempo numa fila de espera, né? Numa sala de espera, simplesmente ali, esperando a boa vontade, ou numa clínica, ou para fazer um exame, para ser atendido de alguma forma. A gente passa pela espera e a gente aceita isso. E às vezes a música a gente não aceita. Ou o vídeo, ou este vídeo, talvez você esteja acelerando esse vídeo, né? Quem sabe. Né? A gente não espera, a gente quer apertar o 2x e chegar logo no final e encarar logo o resultado, né? A gente não quer encarar a demora, o tempo. Mas o interessante é que a música nos ensina justamente o contrário. A música precisa do tempo, né? A música, como arte temporal, ela precisa do tempo, ela só existe no tempo. Alguém disse, não me lembro quem agora, mas alguém disse uma frase muito interessante, muito bonita, que a música é o tempo sonoro, é o tempo com som. Uma coisa assim, né? Quer dizer, a música é a própria passagem do tempo, só que recheada ou traduzida em sons, recheada de notas, silêncios, harmonias e ritmos, mas nada disso existe espacialmente, tudo isso só existe temporalmente, e por isso passa e acaba logo. Mesmo as músicas demoradas, quando uma nota avança para a próxima, aquela primeira já passou e a gente não percebe mais. Provavelmente ela se extinguiu, o som dela vai reverberar até certo ponto e vai decair e vai sumir. É muito interessante pensar assim, porque, de novo, o estilo de vida em que nós estamos no mundo hoje não nos convida a isso. Eu sempre falo das televisões que ficam de enfeite nas salas de espera, né?
Eu, como pai de 4 filhos, a cada 2 anos, nos últimos 6 anos, passei acompanhando a minha esposa em exames, né? De ultrassonografia, aqueles exames todos, né? Então, os laboratórios são campeões disso, né? De ter uma sala de espera com uma televisão de enfeite, assim, num volume audível ainda, mas não tão audível para prender a atenção de todo mundo, mas apenas para ter um enfeite sonoro ali. Ninguém presta atenção no que está passando lá, as pessoas conversam entre si, alguns assistem suas coisas nos seus celulares. Então, há vários ruídos, mas há um ruído central, um produtor central de ruído, que é a televisão, que está ali só de enfeite, as pessoas não estão assistindo nada. É simplesmente parte do ambiente, parte da decoração, uma decoração sonora. Então, me parece muito apropriado a gente pensar que a música, naturalmente e de maneira muito dócil, muito delicada, nos ensina o contrário. A música nos exige tempo de escuta. Essa barrinha que está crescendo aqui, essa barrinha vermelha que está seguindo aqui, acho que é assim, talvez, né? Opa, voltamos. Faltou luz aqui, a minha câmera desligou. Mas enfim, eu dizia que essa barrinha vermelha aqui do YouTube, que vai enchendo assim, conforme o vídeo vai passando, toda música tem isso de alguma forma, né? Não visivelmente, mas ela é isso. A música é uma barrinha que tem início, meio e fim, que tem o compasso 1 e tem o último compasso. Toda música tem isso. Então, de alguma forma, a música clássica, especialmente, por tantas camadas de elementos, por tantos ingredientes que são empregados na composição e que podem ser apreciados, que podem ser percebidos, ela nos convida a esse tipo de uma escuta lenta, de uma escuta com calma, de uma escuta realmente focada em degustar cada instante, porque cada instante passa. Então é como se você precisasse mesmo, a música te convidasse a isso, né? Você precisasse olhar claramente, nitidamente, enxergar cada instante da música, porque é efêmero, passa, acaba. A música evapora. E logo depois, ela que surgiu do silêncio retornará ao silêncio. Ela vai acabar. Alguma hora ela acaba. Mesmo as sinfonias mais longas acabam. E ter então atravessado essas músicas com calma, com silêncio, com atitude de espera e não de pressa, isso fará uma grande diferença. Isso faz uma grande diferença na nossa relação com a música clássica, e eu tenho para mim que isso acaba afetando outras áreas da nossa vida, da nossa experiência humana. Porque, no fundo, a música também nos ensina e nos inspira. Então, quando nós praticamos uma escuta lenta, estou chamando assim, nem sei se alguém já usa esse termo, estou falando assim por metáfora, né? por analogia. Se a gente usa essa escuta lenta, né? Essa escuta com atenção, com calma, o que já se falava há muitos anos atrás, muitas décadas atrás, de escuta ativa, né? A escuta ativa é isso. Isso acaba nos ensinando, quer dizer, a gente praticando isso com música, a gente acaba aprendendo para outras áreas também, para começar a escutar o outro de maneira mais calma, mais lenta, mais atenta, se demorando em cada instante do que o outro fala. E assim, percebendo, captando, guardando, armazenando mais aquilo que nos é dito, aquilo que é compartilhado conosco, né? Então eu queria fazer um exercício para a gente colocar isso na prática, e para isso eu vou me utilizar aqui de uma música que eu estou imerso nessas últimas semanas, né? Uma música que é maravilhosa, quer dizer, parte de uma música maravilhosa, que é o Sanctus da Missa Solene de Beethoven, porque justamente
em breve, nos dias 16 e 17 de fevereiro, vai acontecer o meu retiro de carnaval, o retiro musical de carnaval, né, o Contraponto. E justamente na segunda-feira de carnaval, dia 16, nós vamos escutar a missa completa, a missa solene de Beethoven completa, uma obra de 1h30. É justamente uma obra que vai exigir essa atitude de uma escuta lenta, de uma escuta com calma, para nós atravessarmos, né, embora com os meus comentários, e enfim, a gente vai escutando detalhadamente cada parte, mas nós vamos precisar atravessar, né, toda a duração dessa obra. Então vai ser uma experiência muito emocionante, muito intensa. Por isso mesmo, se você tem vontade de viver isso, aqui abaixo na descrição desse vídeo tem um link para o retiro. Garanta já o seu ingresso. Na segunda-feira de carnaval é a missa, na terça-feira nós vamos assistir juntos a ópera Turandot, de Puccini. Então, eu estou assim, imerso nessa música nessas últimas semanas, justamente para preparar o retiro, e cada dia mais apaixonado por cada nota, por cada detalhe, por cada compasso dela, né? E particularmente o Sanctus vai nos dar um pouco como laboratório, né, da oportunidade de praticarmos essa escuta atenta a cada detalhe, nos demorando em cada trecho da música, nos demorando com a música, né? É um trecho que dura seus 5, 6 minutos, começa lento, a gente percebe os solistas entrando gradativamente, depois fica mais rápido, quando o texto diz pleni sunt cieli, pleno são os céus e a terra, de sua glória, hosana nas alturas, e depois segue para uma parte lenta, instrumental, o que o Beethoven deu o nome de prelúdio, que vai preparar para o Sanctus, para o Benedictus, que eu já mostrei, inclusive, num outro vídeo que eu publiquei aqui esses dias. Então, vamos escutar o Sanctus com essa atitude de nos demorar em cada instante, em cada nota. Vamos a ele.
música vai mudar. E aqui é o prelúdio, ó. A música fica lenta de novo. Vamos até aqui. E aqui vai começar um solo de violino maravilhoso que abre o Benedictus, né? Depois de uma música dessa, dá até um pouco de preguiça de falar, né? Assim, dá uma certa má vontade de falar para não estragar. Bem, não sei o que você sentiu, o que você experimentou ao escutar isso dessa maneira como eu comentei, né, no início. Escreve aqui para mim nos comentários. E aliás, se você está gostando desse vídeo, deixa seu like, isso é importante. O fato é que toda música, boa música, toda música feita por gênio, de preferência, como Beethoven, ou mesmo aquelas que são compostas por gente que não é gênio necessariamente, mas que tem talento, boa vontade, honestidade artística, toda música tem algo para ser percebido, para ser escutado, para ser apreendido. E isso é muito diferente de uma simples audição de uma música de fundo, de um fundo musical assim. É completamente diferente.
a escuta de qualquer coisa dessa maneira é algo muito mais interessante, muito mais rico. E ainda mais é a escuta de uma obra de arte, como esse trecho que nós acabamos de escutar, né? Qualquer música tem informações propriamente musicais interessantes para serem percebidas, um solo de um instrumento, uma notinha aqui ou ali, uma palavra, toda música tem alguma coisa, mas sobretudo uma obra de arte, um monumento como a Missa Solene de Beethoven. Por isso, eu estou ansioso para o retiro de carnaval e eu desejaria que você que me assiste viesse comigo fazer essa experiência. Será lindo, será incrível. De novo, aqui abaixo tem um link, clica nele, garante seu ingresso, as vagas são limitadas, porque a proximidade é uma conversa também, não é? A gente faz isso pelo Zoom, é ao vivo, fica gravado, mas você pode assistir depois, mas acontece ao vivo. Então, a gente escuta a música, a gente conversa sobre, você tira as dúvidas, enfim. Uma experiência realmente muito interessante, muito bonita. E principalmente pela obra que é. Eu acho que todo ser humano deveria, uma vez na vida, pelo menos, escutar a Missa Solene. Porque aqui tem a vida de Beethoven, de alguma forma, representada com seus altos e baixos, né, biográficos, nos altos e baixos musicais. Né? Toda a intensidade, toda a suavidade, toda a contemplação, todo o drama, tudo isso misturado numa obra só. É algo realmente muito profundo, muito impactante, que eu acho que todo mundo deveria conhecer. Eu espero que essa ideia de escutar lentamente música te apeteça, não só para o retiro, mas para a vida, para que você, a partir de agora, busque sempre escutar música clássica com essa atitude de quem quer se demorar em cada instante. Muito obrigado por me assistir, um abraço e até a próxima.